Nessa aula eu vou te falar o porquê o Price Action não funciona. Eu vou te falar abertamente o porquê o Price Action não funciona e porquê você não deveria utilizar esse tipo de operacional. Então, basicamente, no Price Action existe vários tipos de estratégia, que seria o que? Suporte, resistência, linha de tendência. Então, para quem não sabe, para quem é mais iniciante nesse conteúdo e não sabe o que é isso, basicamente o Price Action é a ação do preço, tá? A análise aqui do preço, que você analisa basicamente o que? Analisa, por exemplo, tem o suporte e resistência, que é o simples, todo mundo aprende o suporte e resistência, que é basicamente quando o mercado faz aqui, ó, uma consolidação. E toda consolidação, aqui tem nível de suporte e resistência, onde o suporte fica embaixo e a resistência fica em cima, onde toda vez que o mercado conseguir tocar nessa região, nessa zona que muita gente fala, que é uma zona de suporte e uma zona de resistência. Então, toda vez que o mercado tocar na resistência, você já tem uma operação de venda. Toda vez que o mercado tocar na região de suporte, você já tem uma operação de compra. Isso que é o básico do básico aqui do suporte e resistência. Basicamente, fez aqui uma região acumulativa de preço, que o mercado, toda vez que o mercado tocar aqui, você já pode pensar na operação de compra. E toda vez que o mercado tocar aqui, já pode pensar na operação de venda. Aí o pessoal começa a juntar mais análises, que seria leitura aqui de linhas de tendência. Linhas de tendência até que defendo um pouco, porque muda a estrutura macro do mercado. Então, para quem entende do mercado de Forex, o mercado de Forex basicamente se move em estrutura. Movimento aqui de estrutura de mercado, onde ele consegue fazer aqui as quebras de estrutura, então sempre consegue romper aqui os topos e defende aqui os fundos. Então isso daqui, ó, é um topo a ser buscado, é um topo fraco. E como que eu sei que é um topo fraco? Porque aqui o fundo é forte. Aí conseguiu romper o topo, esse topo aqui é fraco e esse fundo aqui ele é forte, é um fundo protegido, que o gráfico vai sempre proteger esse fundo até que ele consiga mudar a sua estrutura, que é uma mudança de caractere. Então, basicamente, a leitura do Forex é isso, é a mudança aqui de estruturas, mas não é somente porque fez uma linha de tendência. O erro de muita gente aí no Price Action é basicamente fazer isso. Por exemplo, aqui, eu tenho esse pavio, eu posso marcar esse pavio também e jogar lá na frente. Aqui eu tenho uma linha de tendência, onde eu falaria que o preço ia bater aqui, ia conseguir retrair, ia bater aqui novamente, ia conseguir retrair, e o mercado iria trabalhar aqui nessa linha de tendência de alta. E o que será a linha de tendência de baixa? É basicamente isso daqui, ó. O price action em si é muito subjetivo. Então, por exemplo, eu posso marcar uma linha de tendência de baixa aqui, eu posso marcar uma linha de tendência de baixa aqui, onde eu ver esse toque, esse toque, esse toque, e eu acreditaria que o preço ficaria segurando nessa marcação e até fazer o rompimento para cima. Mas basicamente, como eu falei, é muito subjetivo. Isso é o padrão que você não pode operar, é o padrão que você deve evitar, porque é uma armadilha do Big Player. E o Big Player é quem comanda o mercado. Como eu falei, o mercado de Forex ele se move em 7 trilhões de dólares. Então, o pessoal que está operando ali opera com 1 bilhão. Os Big Players, as grandes instituições, operam com bilhões de dólares. Então, praticamente, para ele movimentar o preço, ele precisa estopar alguém. Então, para ele ganhar, ele precisa alguém perder. Então, não tem essa como todo mundo ganhar. Ou ele vai perder, ou ele vai ganhar. E para ele ganhar, ele tem que estopar alguém. Então, é basicamente as armadilhas que o mercado te mostra. É o price action que todo mundo opera. Então, por que aqui todo mundo no canal no YouTube ensina price action? Porque é basicamente isso. Todo mundo está ensinando price action é para você perder dinheiro e para o pessoal que está operando mais pesado conseguir ganhar. O pessoal não vai ensinar você a fazer certo para eles perder e você lucrar. É basicamente isso. Por exemplo, aqui, muita gente ia falar que tem uma região de suporte, uma região consolidada, que o preço pode vir trabalhar aqui e pode vir retrair aqui também. É óbvio, ele pode sim retrair, mas por que ele pode retrair? Porque é uma leitura mais avançada, é indução do preço. O mercado, para deixar em linguagem mais fácil, ele faz-se uma zona de acumulação, só que essa zona de acumulação não é para você operar, é para você ficar de fora, para você ficar atento no Big Player, o que ele está fazendo. Então aqui, nessa região de resistência, nessa zona de resistência que muita gente fala, e nessa zona aqui de suporte, o que ele está fazendo aqui? Começa a observar o padrão e começa a observar a lógica nisso. Qual que é a lógica aqui do suporte e resistência? O mercado ele consegue fazer aqui retrações nessa zona, e consegue também fazer retrações nessa zona. Começa a ficar um pouquinho mais esperto. Por que tá todo mundo vendendo aqui? E por que tá todo mundo comprando aqui? É claro, é um movimento de armadilha. Ele tá todo mundo esperando operar vendido, então aqui
operou vendido, operou vendido, operou vendido, deu certo aqui por enquanto. Aí quando você vai operar vendido aqui de novo, ele vai te stopar. A mesma coisa aqui, ó. Você vai operar comprado aqui, operou, deu certo, operou, deu certo, operou, deu certo. Aí você vai operar aqui comprado, ele te stopa e consegue seguir o seu movimento. Então é basicamente isso o que o Big Player faz. Ele induz todo mundo aqui a comprar nessa determinada região, comprar ou vender, obviamente. Porque para ele poder ganhar, lembra que eu falei? Para ele poder ganhar, alguém tem que perder. E para alguém perder, ele faz basicamente isso. Ele consegue abrir duas ordens. Uma ordem, que ele faz basicamente o stop da galera. E outra ordem que ele consegue fazer aqui, o rompimento. Você operar aqui o suporte e resistência tranquilamente, que todo mundo ensina isso. Então é isso que funciona, é isso que eu vou operar. Mas basicamente ele faz o quê? Ele consegue romper e depois ele volta o seu movimento. E por que ele faz isso? Porque ele abre duas ordens, uma ordem de venda e uma ordem de compra. Essa ordem de venda aqui, ela ficou pendente ainda, então ele está no loss. Então quando ele consegue abrir outra ordem de compra, estopando esse movimento aqui de quem comprou na resistência, enquanto ele está ganhando nesse movimento, ele está perdendo aqui na venda. Então ele fez uma operação de venda e fez uma operação de compra. E por que ele fez essas duas operações? Para estopar quem está comprado e para estopar para quem está vendido. No mercado de Forex é possível colocar stop. Então basicamente o pessoal que opera suporte e resistência vai colocar o quê? O stop da galera do suporte e resistência vai ficar aqui embaixo. E o stop da galera aqui na resistência vai ficar aqui em cima. Então é basicamente isso. Ele vai estopar para baixo e vai estopar para cima. E todo esse movimento aqui que ele conseguir, ele vai estar lucrando. E todo esse movimento aqui dessa ordem de venda que ele fez, ele vai estar no negativo. Ele faz aqui essa subida e depois ele volta, ó, para fechar a sua ordem. Então ele somente voltou nessa região, ele subiu, fechou a sua ordem de compra e voltou aqui na região de venda para zerar as suas operações e sair no positivo. Enquanto você saiu no negativo, você operou comprado aqui, saiu no negativo porque ele te estopou. Aí você operou na resistência aqui e ele te estopou novamente. Então você tomou dois loss aqui, enquanto ele deixou uma ordem pendente aqui, fez outra ordem de compra, fez esse lucro gigantesco, depois fechou essa ordem de compra, aí o mercado jogou para baixo somente aqui para capturar essas liquidez, para fechar a ordem dele. Então é basicamente isso que o mercado faz. Ele induz você comprar em determinada região e induz também você vender nessa determinada região. É isso que é basicamente o price action. Pensa um pouquinho, por que tá todo mundo ensinando isso? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. E para alguém perder, você que é o perdedor. E ele que vai ser o ganhador. Então é basicamente isso. O mercado faz isso a todo momento. Ele faz movimentos de indução do preço para você operar comprado ou vendido naquela zona ali que todo mundo fala. Ah, por exemplo, bandeira, padrões aqui de consolidação, que é basicamente triângulo. Então é tudo. Deriva. Basicamente as figuras gráficas em si são tudo padrões que o Big Player faz para estopar todo mundo e seguir o seu preço. Então pensa comigo, se você estivesse operando com bilhões de dólares, o que você faria? Você ia induzir o pessoal nessa região, então induzir o pessoal aqui nessa zona de resistência e induzir o pessoal aqui nessa zona de suporte. Aí é muito simples, todo mundo que está aqui comprado nessa região, no Forex ele está colocando um stop aqui, aqui embaixo desse suporte. E todo mundo que vai operar vendido no Forex, ele está operando aqui, ele está colocando o seu stop aqui acima. Então é basicamente isso que o mercado faz. Ele somente te estopa e depois volta o seu movimento. Aqui é a mesma coisa, ó. Deixa seu stop aqui, ele vai vir te estopar em alguma hora. Só que no caso aqui deu certo, porque tem aquela probabilidade que o mercado ele pode sim te dar uma vitória mesmo você fazendo as coisas erradas. Então aqui no mercado financeiro você pode perder fazendo certo, ou você pode perder também fazendo errado, ou ganhar vice-versa. Então não tem essa, você pode perder ou ganhar na sorte, ou perder ou ganhar com análise fundamentada, com análise mais profissional. Então, as figuras gráficas, o price action, suporte e resistência, tudo que tiver relacionado ao suporte e resistência é a indução do Big Player. É a indução que ele vai fazer tal movimento de consolidação. Por exemplo aqui, o pessoal que opera figuras gráficas fez aqui essa pernada, conseguiu fazer uma bandeira. Bandeira aqui, esse padrão de consolidação, onde o mercado faz aqui, ó, essa consolidação. Ele está consolidado nessa região. Se a gente for observar também, a gente tem um triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui. Aí o pessoal fala o que? Quando rompeu, você pode pegar operações tipo back, essas coisas, mas nada a ver. Isso daqui é a indução do Big Player. Na verdade, aqui não é a bandeira, é um triângulo, ó. Tá mais para um triângulo do que uma bandeira. Por isso que eu falei, é muito subjetivo. Para mim, pode ser uma bandeira, para você pode ser um triângulo, para você pode ser um quadrado, para você pode ser uma bolinha. Então não tem o que você adivinhar aqui, é muito subjetivo. Aí para outro também pode ser o que? Linha de tendência. Aí você juntou aqui com um triângulo, aí você também juntou o que pode ser uma bandeira. Então não tem o que você adivinhar aqui. Então não tem uma análise aqui certa do preço. Você não sabe o que você está fazendo.
Está operando aqui somente porque alguém falou que aqui é um triângulo, aqui é uma bandeira, aqui é uma deriva, aí você pode fazer sua operação. Por exemplo, aqui é uma deriva, é um padrão de continuação, ó. Aqui fez essa pernada de compra e fez aqui uma consolidação, uma pequena consolidação. Isso aqui é uma deriva, o mercado ele pode jogar para baixo. Isso foi o que eu aprendi com Price Action, mas na verdade, agora que você já sabe, é um movimento de indução. Ele somente está aqui, induzindo o pessoal a comprar e vender, induzindo o pessoal a comprar e vender essa determinada região, para estopar todo mundo e seguir o movimento. É basicamente isso, em resumo, que é o movimento do Big Player, é a armadilha do mercado. Para esse action em si, o pessoal só ensina isso para você perder. Então, para eles ganhar, você vai ter que perder, que é basicamente isso, o movimento de indução. Então, toda vez que você observar uma consolidação aqui, você já tem que ficar atento que aqui vai ser manipulação. Então aqui, quem vai operar comprado aqui pode sim tirar algum lucro, mas você vai saber também que aqui a chance maior é de uma armadilha. É como se fosse um cassino aqui. Então no cassino você pode sair lucrativo também, mas no cassino você pode perder toda a sua banca por conta dessa mesma coisa. Você está operando na sorte, que é basicamente faz aqui a marcação de suporte e resistência, opera comprado quando bater aqui, opera vendido quando bater aqui. Como eu falei, no Forex o movimento é cheio, você pega a direção do preço. E aqui no mercado de opções binárias, você pega somente essa retração. Então você pode terminar a operação na mesma vela. Então você pegaria essa retração, por exemplo, fez aqui 1, 2, ao terceiro toque você pegaria aqui. Aí vamos supor que o mercado fez aqui um movimento explosivo, que muita gente ensina também. Movimento explosivo na minha região de suporte, vou operar comprado, tem aqui uma linha de tendência que ajudou a operação a ficar melhor, tem uma linha de Fibonacci. Muita gente também opera Fibonacci, que é basicamente pegar aqui linhas de Fibonacci, que é retração de Fibonacci, e fazer a marcação. Marca aqui na sua pernada, então marcou aqui nessa pernada aqui, e jogou lá na frente. Aí quando o mercado conseguir bater na região de 61.8, tem a região de 61.8, você pode pegar a sua operação com uma confluência melhor. Mas basicamente isso daqui é operar na sorte. É óbvio, no mercado de Forex é o movimento mais cheio, então isso aqui costuma funcionar melhor, porque é o movimento cheio, que daqui é a retração de Fibonacci, que é basicamente você pegar a pernada 0 até a pernada 100% e observar aqui esses níveis de mercado e observar o padrão que está acontecendo aqui dentro. Mas aqui é operar na sorte, desculpa, mas aqui se você acreditar nisso, você está operando na sorte e você não sabe o que você está fazendo, porque você não tem uma análise mais fundamentada, onde você sabe que não é uma manipulação no mercado. Você sempre tem que operar a favor da manipulação. Você não vai operar contra. Então tá todo mundo que tá operando aqui, ó, no suporte e resistência. Ah, vamos comprar. Vamos comprar quando bater aqui no suporte, nessa zona de suporte, e vamos vender nessa região de resistência. Aqui a gente já sabe que é um movimento de manipulação do preço. Não vamos operar aqui, vamos esperar o mercado fazer outra coisa para a gente fazer a operação. E o que seria essa outra coisa? O mercado ele pode muito bem romper aqui e tá entrando para dentro de domínio. E a gente sabe que se entra para dentro de domínio de compra, a gente já tem força de compra. Então entrou para dentro aqui dessa pernada compradora. Com um padrão de continuação, essa vela aqui pode subir dependendo da leitura que a gente tiver. Então a gente teve padrão de continuação, com contexto de continuação, a gente pode pegar a continuação do movimento. O mercado também não tem mais o que? Interesse de compra. Vai ficando perigoso. Então é isso que você tem que ter uma leitura mais avançada. E muitas vezes o mercado só faz um sweep. É basicamente isso que eu falo em várias aulas. O mercado aqui faz essa região de suporte e resistência, faz essa zona, para quem fala que é zona, ó, zona de suporte e resistência. O mercado só faz basicamente isso. Uma vela de venda aqui, você operou o comprado, te deu loss. Você esperou o pullback, vai operar o pullback aqui, tomou loss também que ele vai voltar. Ele faz aqui esse sweep. E esse sweep de preço é continuação do movimento para subir. Então a gente tem uma leitura a mais do mercado. A gente sabe o que o mercado está fazendo. E para a gente pegar essa compra aqui, o que poderia ter de confluência? Por exemplo, essa vela de venda, o pavio dela estiver rejeitando aqui dentro do domínio de venda. Por exemplo, rejeitou aqui o pavio, temos rejeição na venda. Se a gente tiver uma conexão aqui com o domínio de compra, a gente já tem aqui uma leitura melhor para pegar essa operação de compra. Teve rejeição aqui nesse domínio de venda, não conectou. Conectou, para quem não sabe, é o domínio do corpo, na parte da sua abertura. Essa linha que eu marquei aqui, se romper lá para baixo, ela tem força de venda. Então aqui, ó, se romper para baixo, tem força de venda. Só que se o pavio aqui, da parte do seu fechamento, estiver rejeitando o pavio da abertura, ou o corpo, que é a abertura dessa vela, ela vai estar rejeitando, ela não está conectando com o movimento. Não tem força de mercado, tem rejeição. Pelo contrário, tem fraqueza no movimento da venda. Força, aqui, se ele conseguir romper para baixo, e se somente retrair, é fraqueza. Então temos fraqueza na venda, temos força na compra, que eu lembro que eu falei, se rompe para cima,
o domínio da sua abertura, o domínio do corpo. A gente tem leitura de compra, a gente tem força compradora. Força compradora com rejeição na venda, podemos pegar uma operação de continuação aqui do movimento. Aí também o que vai ficar melhor se o mercado não fizer uma pressão aqui de baixa. Nesse cenário aqui fiz uma pressão de baixa, mas vamos supor que não fez aqui, ó. Então, esse pavio referente a esse pavio não deixou uma superação de pavio, porque se você observar esse pavio, toda a vela de venda, o pavio dela vai estar apresentando aqui compradores. Então aqui vai ter ação dos compradores. E todo pavio da vela de compra vai ter pavio aqui, vai ter ação dos vendedores. Então se você colocar no tempo gráfico menor aqui, eu estou no M1, mas se colocar no tempo gráfico menor, eu vou ver que dentro desse pavio tem a ação da venda. Então tem velinhas aqui, ó, da venda. Então, qual aqui pressão deixou maior? O pavio aqui. Esses dois pavios a gente chama de pressão. Então, qual que é maior? A pressão de venda ou a pressão de compra? A gente sabe que esse daqui deixou um pavio maior. Então, aqui a gente tem pressão compradora, a gente não tem pressão vendedora. Aí, vamos supor que na parte de cima a gente tem pressão também. Se o mercado deixar aqui, ó, uma superação de pavio, onde no pavio de compra tem a ação dos vendedores, no pavio de venda a gente tem a ação dos compradores. Qual deixou um pavio maior? O pavio aqui da compra deixou um pavio maior, superando o pavio da vela anterior. Nesse pavio conseguiu fazer uma superação de pavio. Aqui a gente tem leitura de compra. Leitura de compra com forças de mercado. Então a gente tem o que, ó? Vamos anotar aqui tudo certinho para você não ter dúvida. Você parar de cair na manipulação do preço, que é o pessoal aí que fala que você tem que operar suporte e resistência, essas coisas, que para eles ganhar, você vai ter que perder. Então é basicamente isso. Vamos fazer aqui, ó. Teve o sweep, que é basicamente isso. Suporte e resistência, muita gente já operar comprado aqui, ele rompeu. Aí você vai operar o pullback, ele rompeu novamente. Esse movimento de rompimento e devolução, ele rompeu e devolveu. Esse falso rompimento é um movimento de sweep. Fez isso e fez aqui essa vela verde, conseguiu conectar, que seria o rompimento da abertura da vela de compra. Então toda vez que aqui a gente tiver a vela de compra, a primeira vela de compra, a primeira vela do movimento, por exemplo aqui, primeira vela do movimento da compra, rompeu para cima o domínio do corpo, temos força de compra. Então conexão é o rompimento da abertura da vela de compra. Então se rompeu aqui para cima, temos força de compra. E se na vela anterior de venda não conseguir conectar com a venda, estiver rejeitando e o pavio dela não estiver conectando com o corpo, não tiver aqui, ó, o corpo dela, romper aqui para baixo a marcação aqui, essa marcação aqui. Se ele romper para baixo aqui, ele tem força de venda. Só que se o pavio estiver rejeitando, o pavio estiver se retraindo, ele não teria força de venda. Pelo contrário, teria rejeição na venda. Então, se a gente tem isso, a gente tem uma operação muito boa para operar comprado aqui pela movimentação de manipulação do preço. É basicamente, você esperou o pessoal perder, que é isso que o pessoal faz. É você faz aqui, ó, você opera no suporte e resistência, aí para eu ganhar, você vai ter que perder. Então eu espero você perder, é que no caso não fez a operação aqui, mas eu espero você perder para eu ganhar. No caso aqui no futuro, foi a mesma coisa que aconteceu, ó. Eu tenho essa zona de suporte e resistência. Toda vez que o mercado bate aqui, ele costuma retrair. Então bateu aqui, costuma retrair. Bateu aqui nessa zona, costuma retrair aqui também. Aí a mesma coisa, eu vou operar o que eu já sei. Por exemplo, vou operar vendido aqui, tomou loss porque fez uma vela verde gigantesca, rompendo. E para quem tá no Forex, ficou no prejuízo porque bateu no seu stop loss. Porque quem tá operando vendido aqui, o alvo dele é buscar o suporte. E o stop dele vai ficar acima aqui, ó. Vai ficar acima desses pavios. Então ficou acima aqui, mercado conseguiu romper. Aí no futuro conseguiu voltar conectando com esse domínio de venda. É basicamente que a gente não precisa observar isso. A gente vai observar aqui, ó. A gente tem domínio de venda aqui. Essa vela conseguiu romper para baixo. Com um padrão de continuação, temos leitura para fazer essa venda aqui. Só que você tem que ficar atento. O contexto do gráfico não está muito propício para você fazer essa venda, que o mercado já deu alvo nesse fundo. Então aqui, vela vermelha, vela verde, isso daqui é um fundo. Para quem não sabe, ó, o mercado faz topos e fundos. Então aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem um topo, aqui um topo, aqui um fundo, aqui um topo. E aqui, como eu falei, a gente tem um fundo. Se o mercado faz um padrão de continuação, tendo força de venda, só que já bateu no seu fundo, ele pode muito bem vir subir. Então é isso que você tem que ficar atento. É você ter uma análise profissional do preço e você também conseguir analisar o que o gráfico está fazendo de verdade. Você não está entrando ali porque muita gente falou, ah, suporte e resistência é basicamente isso. O mercado fez aqui, tocou na sua resistência, pega a operação. Tocou no seu suporte, pega a operação também, tá tranquilo. Se você tomar loss, você seguiu aqui a sua operação, você seguiu
o seu operacional e utilizando o gerenciamento de risco, você vai conseguir ser consistente. Mas na verdade não, você consegue sim tirar algum lucro, porque aqui é um movimento de indução. Você não consegue saber quando o mercado vai romper. E é isso que é operar na sorte, que é basicamente, se eu não sei quando o mercado pode romper, se eu estou operando aqui, operei vendido aqui, operei vendido aqui, operei vendido aqui, operei vendido aqui de novo, eu não sei quando o mercado ele pode romper ou quando ele não pode romper. Tem várias coisas também. Tem gente que fala, suporte e resistência, é somente 3 toques, aí no quarto você pega. Ou somente 2 toques, no terceiro você pega. Ou também, quando o mercado está numa pequena zona aqui, ó, de consolidação, você pega a sua operação. Isso daqui é pior ainda, ó. Quando o mercado faz uma pequena zona aqui, ó, por exemplo. Tem gente que fala o quê? Tem gente que fala que isso daqui é um suporte e resistência convencional, uma lateralização. E tem pessoal que fala que é diferente de consolidação, que é basicamente o mercado tá aqui, ó. Tá fazendo movimentos curtos e não consegue passar dessa região. Isso daqui é fácil, isso daqui é a movimentação de indução do big player. Isso daqui tá na cara, ó, que ele vai romper para baixo quando você operar comprado e vai romper para cima quando você for operar vendido. É basicamente isso, não tem segredo, é você conseguir observar a manipulação do preço. Lembra que eu falei, sempre que você pensar que você vai sair lucrativo com suporte e resistência, é pelo contrário, você está sendo induzido a operar dentro daquela região, porque te disseram que você deve operar comprado quando bater no suporte e deve operar vendido quando bater na resistência, mas agora você já sabe que isso aqui é zona de manipulação. É basicamente, você não precisa entender que aqui é uma zona de liquidez, que o mercado precisa capturar liquidez para estar ganhando dinheiro, mas você não precisa saber disso. Se você tivesse conhecimento, vai ser melhor, óbvio. Mas você que é iniciante, só observa isso. O mercado fez com um padrão de consolidação, fica fora, fica longe, porque aqui é uma manipulação do preço. Espera o mercado decidir o que ele vai fazer. Então, se ele rompeu aqui, você já tem uma leitura. Então, por exemplo, se ele rompe e já devolve, entrando para dentro de domínio de venda, fazendo uma pressão de baixa, fazendo aqui também um padrão de continuação, porque rompeu aqui o pavio da vela anterior, podemos pegar a operação de venda. Não tocou, por exemplo, no próximo fundo. Se já tocou, você não pode fazer a operação. Então, essas coisinhas, esses pequenos detalhes que você vai conseguindo adquirir ao longo do tempo. Então, para quem não tem muito tempo, para quem não quer errar muito, eu aconselho você entrar no nosso treinamento, que é basicamente isso. Eu vou encurtar o seu caminho, eu vou te falar o que funciona e o que não funciona. E o que não funciona é basicamente isso. Isso aqui é o movimento de indução do big player. Ele somente vai fazer o quê? Você vai operar vendido ou comprado, ele vai te estopar. Então, resumindo, todo o padrão aqui, todas as figuras gráficas, price action em si não funciona. Aí você vai lá e vai operar o que? Tem gente que fala que tem triângulo, que é basicamente quando faz aqui, ó. Tem alguns triângulos que é assim, o mercado vai fazendo isso, vai diminuindo aqui e faz um triângulo e aqui a base é reta. Ou também quando faz um triângulo aqui e a base não é reta. Ou quando faz assim, quando o triângulo não é reto, quando o mercado faz aqui, ó, esse movimento assim e fica induzindo todo mundo comprar e vender dentro dessa região para induzir todo mundo aqui. Isso aqui é a zona de liquidez. Então o mercado ele somente está esperando romper. Então o Big Player vai romper tudo. Está somente gerando liquidez. Porque o mercado se move nisso. O mercado é liquidez. Liquidez, para quem não sabe, é todo o pavio aqui do fechamento. Vela vermelha, pavio do fechamento. É esse pavio aqui, é a liquidez do mercado para venda. Então toda vez o mercado vai cair e vai criar uma nova liquidez. Vai cair e vai criar nova liquidez. Ele sempre tende a buscar essa liquidez ou na próxima vela ou no futuro. Que se for no futuro, vai ficar uma liquidez pendente para o mercado buscar. É isso que o mercado faz. Ele cria várias liquidez de venda, por exemplo. Fez várias liquidez de venda, tem liquidez de venda aqui, tem aqui, tem aqui. Tem tudo isso de liquidez de venda para o mercado buscar. Aí ele simplesmente vai estopar todo mundo aqui que tem a liquidez de compra. Então ele gerou liquidez de compra e gerou liquidez de venda. Estopou de um lado e voltou de outro e vai começar a capturar todas essas liquidez que o mercado deixou. Todas essas mesmo para depois capturar. Aí depois ele pode sim seguir o seu movimento para fechar aquela ordem pendente. Lembra que eu falei? O Big Player ele é espertinho. Ele faz duas operações. Uma que ele faz uma operação de compra e uma que ele faz uma operação de venda. Onde ele consegue estopar aqui, por exemplo. Ele estopou aqui. Ele fez aqui, estopou todo mundo que operou comprado aqui nessa linha de tendência, que é o triângulo, a base do triângulo, e todo mundo operou vendido aqui na base desse triângulo, que seria a resistência do triângulo. Ele somente estopou, depois voltou. Então ele estopou aqui a galera que operou vendido, ele abriu uma ordem de compra e depois abriu uma ordem de venda para buscar aqui a liquidez de venda, para buscar aqui esse interesse de venda que o mercado tem. Aí depois ele pode vir fechar essa ordem de compra que ele estava no seu prejuízo. Então ainda por cima ele lucrou aqui e lucrou aqui nesse outro movimento e você conseguiu perder em todos eles porque é uma manipulação do mercado. É basicamente isso que você tem que saber, não é complicado, é só você ficar atento a esses tipos de manipulação.
e tomar cuidado em quem você acompanha, porque muita gente ensina isso, porque basicamente não sabe como operar e quer ensinar alguma coisa para você perder dinheiro. Então, basicamente, lembra que eu falei? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. E se você operar suporte e resistência, você vai ser o perdedor e a pessoa que estiver operando com a mão mais alta, que vai um big player que consegue movimentar o mercado, ele vai sair lucrativo às suas custas. Por exemplo, aqui, de novo, o mercado sempre faz esses padrões de consolidação. Sempre tá aqui, ó, bandeira, sei lá, ó, bandeira aqui, ó, a gente tem uma bandeira, porque a gente teve um mastro, a gente teve aqui mastro, bandeira, mastro. Essas coisas assim não funcionam porque é uma manipulação no mercado. Ele só está induzindo todo mundo a entrar comprado ou vendido. Lembra que eu falei? É movimento de sardinha. Todo mundo que você acha o deus aí do price action, que ensina price action, que opera muito bem. Não, na verdade não. Ele está operando a favor da manada. E todo mundo que opera na grande massa, nessa grande massa, você acha que o big player não sabe desse movimento? É um padrão muito fácil de ser adivinhado. Então, se você consegue adivinhar esse padrão, você sabe que o mercado sempre vai acontecer isso. Ah, todo mundo que operar o suporte e resistência, por exemplo, operou o suporte e resistência. A gente sabe que quem está operando suporte e resistência no mercado de Forex, ele vai operar comprado aqui, com alvo nesse topo, com stop aqui embaixo. E todo mundo que vai operar vendido tá esperando fazer o quê? E tocar aqui na resistência para operar vendido para buscar esse suporte. Para o alvo do preço chegar nesse suporte com o stop loss aqui na parte de cima. É basicamente isso. Se você sabe isso, imagina um big player que opera com muito dinheiro, opera com bilhões de dólares. Ele vai operar com isso? Obviamente que não. Isso aqui é um preço de manipulação. Ele vai manipular todo mundo, que é sardinha, que opera com a grande massa. Então a grande massa opera isso daqui. Não sabe os movimentos de liquidez. Não sabe o movimento aqui de estruturas de mercado, onde o mercado está trabalhando, onde o mercado pode fazer aqui a quebra de estrutura, onde o mercado pode defender aqui, que é nessa região aqui de demanda, por exemplo. Então o pessoal não sabe o que é isso. Ele pode muito bem capturar somente as liquidez para depois devolver os rompimentos. Então, para você ter toda essa leitura, você tem que ficar atento e parar de acompanhar sardinha, parar de querer acompanhar a grande massa, que opera quem só ensina isso. Porque muita gente tem o que? Curso de 3 horas, aulas de 3 horas, 4 horas, 5 horas, somente para te ensinar suporte e resistência, figuras gráficas, operar aqui com movimento explosivo, vela a vela, essas coisas não funcionam, tá? Então essa aula basicamente é para você ficar atento aonde o big player pode operar e você sempre operar a favor dessa manipulação. Então eu não quero ser o perdedor, então eu vou esperar alguém perder para operar e eu ser vitorioso junto com o big player. Então é basicamente isso que você tem que fazer. Então se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, porque a gente já está perto de bater 1000 pessoas lá no Instagram e já batemos também aqui 1000 pessoas inscritas nesse canal. Não se esqueça de clicar nessa próxima aula que está aparecendo aqui para você, que eu vou estar te esperando lá. Então bora a próxima aula, tamo junto, bora lá.